Bom dia a você, telespectador amigo, que acompanha a cada domingo a jornada do programa Sinais da Evolução. Mais uma vez estamos juntos, é mais uma edição de paz, de sabedoria e de reflexão em torno dos temas da espiritualidade e da ciência. Hoje vamos conversar sobre um tema palpitante, a cura e a autocura. Será que a mente humana é capaz de realizar o prodígio de curar o corpo, o organismo físico? Será que o universo celular, as células, possuem uma individualidade, uma consciência, assim chamado campo quântico das células, denominado pela medicina quântica, pela medicina holística? Vamos falar também de homeopatia, de acupuntura e dos processos pelos quais atinge-se a saúde integral. É isso aí, saúde do todo. Do corpo, da alma, da emoção, da vida interior do ser humano. E para isso, para esta conversa agradabilíssima, nós convidamos o Dr. Alexandre Rosenwald. Ele que é psiquiatra, é também médico homeopata e acupunturista. Dr. Alexandre, grande prazer te receber aqui nessa casa, que é sua casa também, a União Planetária, e nos estúdios aqui nesse momento dos Sinais de Evolução. Muito obrigado pela sua presença. Denizar, é um prazer muito grande estar com os amigos, telespectadores desse programa magnífico, Sinais da Evolução, e estar aqui na União Planetária, que realmente está realizando um prodígio de estar veiculando o bem, a saúde, a verdade, a justiça, modificando completamente o clima na televisão brasileira. Perfeito. Eu queria começar te perguntando uma questão bem ampla, né, que é a questão da saúde integral, né? Como é que a gente poderia definir o que seria, doutor Alexandre, qual é o conceito que a gente poderia dar à saúde integral no ser humano? Olha, a saúde é definida como um bem-estar biopsicossocial pelas Nações Unidas, né, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Mas eu acho que esse conceito, ele carece ainda de um aspecto mais integral e holístico, porque você pode estar sentindo um bem-estar e estar com câncer, estar numa contradição mental e não estar consciente desse problema. Você pode achar que está bem porque você tem dinheiro, você tem uma casa, você tem um bom emprego e não estar consciente dos seus problemas interiores. Temos também a questão espiritual. Você falou muito bem que todos temos valores, mas esses valores, eles às vezes estão em contradição entre si, porque você tem valores espirituais, que são os valores eternos, atemporais, que é a compaixão, a justiça, a beleza, a verdade, a necessidade de ver o todo em detrimento somente das suas partes, né, do bem-estar, da saúde, não é? Tudo isso são valores universais. Mas nós temos valores institucionais ou culturais que mudam de acordo com o tempo e a cultura de um país e que às vezes eles podem estar contraditoriamente em conflito com os seus valores universais e os valores pessoais. Então, por exemplo, você pode ter um valor pessoal, por exemplo, eu gosto da minha família, mas você também gosta do seu futebol. Então, às vezes o tempo que você dedica ao futebol, às vezes você deixa a sua família de lado. Então existem dois valores pessoais em conflito. Às vezes você tem um valor que é o valor do trabalho, a acumulação do capital, que é até estimulado pelo valor cultural. Mas às vezes isso entra em conflito com a sua necessidade de dar um trabalho voluntário, de ajudar as pessoas. E isso às vezes pode entrar em conflito quando você, por exemplo, vê uma vaga de gerente. Então às vezes você
pensa se deve usar de um meio que não seja correto, que não seja honesto, e a honestidade é um valor universal, ou seja, nós temos muitos valores, não é? Então o importante é o ser humano estar num eixo de equilíbrio, com os valores universais, os valores culturais e os valores pessoais, para que ele não tenha conflitos mentais e emocionais. Nós conversávamos anteriormente de como uma pessoa sábia, um santo, um avatar, ele é capaz de curar, ou seja, ele entra em contato com a consciência quântica, com a consciência, digamos assim, essencial de um átomo, de uma molécula, de um sistema ou de uma célula, e ele consegue modificar dando uma informação. Como a homeopatia é capaz de dar uma informação e modificar aquela célula, como a acupuntura é capaz de dar uma informação e modificar o comportamento doentio de uma célula, como é que ela faz isso? Por exemplo, a homeopatia utiliza a substância que é diluída e dinamizada e entre os espaços interatômicos você dá a mensagem da molécula básica daquela substância. Os assim chamados meridianos. Exatamente, que pode ser mineral, vegetal, animal. A acupuntura ela dá uma informação numa parte do corpo que vai até o cérebro e volta em função daquele órgão. Mas o órgão não representa apenas o órgão físico. Ele está ligado ao emocional, ele está ligado ao mental, ele está ligado ao universo externo, que é o meio ambiente em que você vive. Ele está ligado a outras dimensões. A outras dimensões. Eu queria te perguntar uma coisa até bem prática mesmo. Veja bem, você diria, doutor Alexandre Rosenwald, que é possível uma pessoa ter um corpo físico perfeitamente saudável, ou aparentemente saudável, pessoa robusta, atividade física, assim chamado sarado ou sarada, né? E ao mesmo tempo está completamente doente do ponto de vista interno, e a recíproca ser verdadeira também. Claro, eu uma poderia pessoa te dar um paralítica exemplo. E está perfeitamente saudável do ponto de vista interno, emocional. Fala um pouquinho para mim. Pelos nossos sentidos, que são muito limitados, a gente só enxerga o corpo físico. Mas certamente nós temos outras dimensões. Nós temos um corpo energético, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. E todas essas dimensões têm valores próprios e necessidades próprios e precisam ser alimentados e também desenvolvidos. Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagina um cara que vai todo dia fazer musculação e fica forte como um touro, mas ele não estuda, ele não lê um livro, ele não sabe de nada, ou seja, ele não tem cultura. Então, ele só desenvolveu um polo, que é o polo físico. Mas o polo emocional e mental, ele pode ser como uma criança. Ele pode ter medo de barata, ele pode ter medo de fantasmas, ele vê um livro, não sabe nem por onde começar, ou seja, ele não sabe conversar, ele não entende as diferenças que existem entre os seres humanos, ele não entende a complexidade da natureza. Ele pode até se sentir feliz, mas é uma felicidade de uma criança que ignora o mundo, que não tem conhecimento do mundo. Ao mesmo tempo, nós temos uma pessoa, por exemplo, que pode estar muito mirrada, se alimenta mal, só fica em casa lendo, que é um intelectual. Quem sabe o doutor Stephen Hawking, né? Exatamente, mas às vezes, digamos, uma pessoa que não seja tetraplégica, mas que dá muito mais importância à cultura, mas que fica comendo, não faz exercício, se torna sedentário, aí faz a famosa gota, que é a enfermidade dos intelectuais. Quer dizer, essas duas pessoas estão desequilibradas. Uma só desenvolve o polo físico e outra só o polo mental. E nós temos que desenvolver todas as nossas potencialidades. O ser humano, ele tem uma gama de necessidades. Ele tem a necessidade de preencher o polo da saúde, da espiritualidade, do trabalho, da família, do social, do pessoal. Ele precisa fazer exercício físico, emocional e mental. E a escola, a educação, ela não tem privilegiado todas essas necessidades do ser humano. Então a gente tem olhado grandes seres que têm falado sobre isso, como Divaldo Pereira Franco, como Krishnamurti, que a criança precisa ter um desenvolvimento integral e não só simplesmente memorizar fatos, datas e nomes de pessoas históricas importantes. Ela precisa compreender a motivação, ela precisa compreender os seus desejos, o que é vontade, o que é emoção, o que é produtividade, do ponto de vista dela poder compreender os seus verdadeiros valores e da sociedade. Eu quero te perguntar ainda nesse bloco o seguinte, com certeza o nosso telespectador está fazendo essa pergunta. De que maneira, vamos citar pelo menos 3 modalidades de atividades, de terapêuticas que lidam com o campo energético ou o campo mais profundo e tal. Vamos falar do Tai Chi Chuan, vamos citar aqui uma outra modalidade diferente, o passe espírita ou mediúnico, e vamos falar da meditação.
De maneira assim, mais ou menos geral, como é que essas atividades espirituais, essas terapêuticas, de que maneira elas acessam? Porque parece que o grande segredo é acessar essas dimensões espirituais às vezes. De que forma elas fazem para acessar essa dimensão espiritual assim, de maneira resumida, doutor? Olha, Rosenwald, a gente pode definir yoga como uma forma de religião, que é uma religação com o ser interno. Quando a pessoa pretende entrar em contato com esse ser interior, que às vezes ela não conhece, e que eu diria para você que está num recôndito mais profundo, ele está além do físico, além do emocional e até além do mental. É como a pessoa tentar conhecer Deus, mas é uma coisa que está além da mente. e está dentro dela. E está lá dentro na dela. profundidade Muitas da pessoas realidade fazem esse percurso externamente, vão à Índia, vão ao Nepal, mas descobrem que esse percurso é interior. E isso começa com a meditação. Para a pessoa entender a meditação, ela tem que entender a complexidade do organismo. Então, para isso, ela precisa aquietar inicialmente o seu corpo físico. Então, ela entra numa posição ou de yoga, ou se senta confortavelmente, e ela busca ter uma posição ereta da sua coluna e começa a fazer uma respiração consciente, geralmente com o abdômen, e depois uma respiração completa, que começa com o abdômen, mas depois também vai entrar o tórax e a parte superior dos polos pulmonares. Então ela oxigena o cérebro para se manter consciente. Ela não vai dormir, nem vai se auto-hipnotizar. Ela vai ficar extremamente consciente, mas ela vai fazer com que o físico se aquiete. Quando ela se aquieta no físico, ela entra no reino das emoções. E as emoções também associam pensamentos. Então ela vai entrar em contato de como seus pensamentos e as suas emoções querem fazê-la, tirar ela daquele polo que é a pergunta inicial: quem eu sou? Para onde estou indo? Qual a minha verdadeira identidade? Então ela entra num foco que ela pode se perder, porque ela entra em contato com a fluidez da sua mente e também com a desorganização das suas emoções. Mas isso é apenas um passo em que as nuvens vão encobrir o sol e a verdadeira natureza do espaço. Quando ela aquieta as suas emoções, ela pode então focar a sua mente de forma clara e lúcida. E depois ela tem que abandonar a própria mente para que ela possa, com a mente clara, refletir a beleza da verdade interna e externa, que é uma só. Então ela vai entrar em unidade. Não só em unidade com ela. A verdadeira meditação é um estado de repouso da mente, da emoção e do pensamento. Quando ela consegue aquietar essas unidades da sua complexidade, digamos assim, de níveis de corpos, ela possibilita antenar-se com alguma coisa mais profunda que existe dentro dela, que é a porção espiritual, porque a alma e o corpo estão serenos, acordados e extremamente atentos. Em sintonia, em sintonia. Em harmonia, né? E essa sintonia também pode se dar de uma forma dinâmica, como a yoga, como o tai chi, não é? Ou como, por exemplo, uma dança de um kata, por exemplo, em que a pessoa está completamente consciente de cada movimento. Então, por exemplo, o tai chi é uma meditação dinâmica, em que a pessoa está fazendo um movimento, ela está completamente consciente, mas ela entra em contato com a dinâmica da natureza e a dinâmica do seu próprio corpo. Ok, eu vou te interromper só um pouquinho, doutor Alexandre. Logo em seguida, nós voltamos com esse assunto palpitante, esclarecedor ao mesmo tempo. Você que está acordando agora, tomando seu café da manhã, está acompanhando essa entrevista exclusiva, especial com o doutor Alexandre Rosenwald sobre essa temática das condições da saúde integral e os fatores que nos levam à doença, ao adoecimento. Em seguida, nos sinais de evolução. Ninguém está sozinho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, protege-nos e eleva-nos na infinita prece do viver. Leia Conversando com seu anjo da guarda, de autoria do irmão espiritual Dr. Bezerra de Menezes. Ensinamentos e caminhos para entrar em sintonia com os anjos de Deus. Nas principais livrarias ou pelo Clube Cultura de Paz.
Como Vencer o Sofrimento, uma obra do escritor Paiva Neto, para quem procura amor, paz e tranquilidade da alma. Destaca o autor: nunca se soube que Jesus jamais deixasse de responder ao apelo de uma alma sentida. À venda nos espaços ecumênicos da Religião de Deus ou pelo Clube Cultura de Paz. Porém, eu quero fazer uma sugestão de livro para você que acompanha os Sinais de Evolução. Eu estou com uma obra aqui belíssima, o livro cujo título é Daphne, ou seja, a Santa Protetora dos Loucos. Você pode ver aí em ênfase em nossa imagem, a Santa Protetora dos Loucos, Daphne, é um livro de autoria do Ézio Flávio Basso. E ele comenta aqui: não se pode conceber um homem que não se dobre diante de nada, pois semelhante homem não conseguiria suportar-se a si mesmo. A Santa Protetora dos Loucos é uma publicação da LGE Editora, uma das melhores editoras de Brasília, através das palavras do texto de Ézio Flávio Basso. Muito bem, doutor Alexandre, nós estamos falando aqui, inclusive, de uma proteção à loucura, nesse livro extremamente curioso e criativo do Ézio Basso. Eu te perguntaria o seguinte, com relação à saúde mental, né? Você que é psiquiatra, médico psiquiatra, o que você nos diria? Qual o conceito que hoje, na medicina holística, a gente poderia dar à saúde mental, né? Eu pergunto isso pensando no seguinte: ora, os psiquiatras usam psicotrópicos, remédios contra a depressão, remédios ansiolíticos, antidepressivos, e nem sempre atingem o objetivo, que é gerar a cura ou a melhoria dos sintomas do paciente. Qual seria, assim, a visão da medicina holística sobre a saúde mental, doutor Alexandre? Eu vejo que a medicina clássica, ela se desenvolveu muito, não é? Hoje a gente está colhendo os frutos do diagnóstico por imagens, né? A ressonância magnética, a tomografia, raio-x super muito claros, o eletroencefalograma. Então, hoje você tem um diagnóstico muito mais claro. Mas a química, a neuroquímica, ainda está engatinhando. Agora que a gente está descobrindo novos antidepressivos, antipsicóticos, remédios que provocam o sono, né, são os hipnóticos. E existe ainda muita dificuldade de você curar a verdadeira loucura, porque o que a gente consegue fazer melhor é abafar os ditos sintomas produtivos, né, alucinação, delírios, a agressividade, agitação psicomotora. Mas muitas vezes a gente esquece de ver que a loucura ou o adoecimento psíquico ela é um processo. Eu conversava com um rapaz ali fora que me perguntava: puxa, a minha namorada ela tem tantos problemas, ela tem fobia social, ela tem dificuldade de ficar em público, ela tem medo de multidões, ela tem medo de lugares fechados. Quer dizer, é muito fácil classificar isso como agorafobia, fobia social, depressão associada, mas a gente esquece de que isso é um processo. Isso começou lá na infância, provavelmente quando essa menina foi abandonada pelo seu pai ou pela sua mãe, talvez por uma prole numerosa, ou talvez porque esse pai bebesse ou a espancasse. Então, ela foi formando uma personalidade frágil, com uma autoestima baixa. Então, com um medo de ser abandonada ou rejeitada. Então, ela vai procurando a projeção desse ente querido, que é o pai ou a mãe, como diz Freud, em todas as pessoas, porque, na verdade, ela começa a rejeitar as pessoas por medo de ser rejeitada. É o que eu digo como a profecia que se concretiza, que talvez seja a pior doença mental. A pessoa tem um ciúme, ela começa a desenvolver um ciúme doentio: eu sei que você vai me abandonar, eu sei que você não vai ficar comigo, e a pessoa acaba abandonando porque ela acaba excluindo as pessoas do convívio social dela, porque ela cria uma muralha em torno de si e que impede o contato verdadeiro entre ela e o outro. Ou seja, essa energia do contato, da amizade, do amor, não se pode se fazer por causa do medo.
Ela foi criada onde o medo se instituiu. E esse medo a paralisa até hoje. Então é muito fácil você diagnosticar. E quando você diagnostica, rotula alguém, louco, esquizofrênico, deprimido, isso é muito ruim. Isso é um estigma. Cria um estigma. E o estigma gera doença. E o estigma gera doença e gera um problema. Pode inverter, inclusive, o ciclo. Exatamente. O estigma também está entre nós. Quem é que quer consultar um psiquiatra? Psiquiatra é médico de doido. Eu não quero ir no psiquiatra, todo mundo fala. Ou falava, porque agora o psiquiatra está tendo um novo contexto. Por exemplo, Jung falava, eu sou psiquiatra porque psique é alma. Eu sou um médico da alma. Então, ao longo desse século XX e agora no século XXI, nós temos que modificar o estigma, porque o estigma está carregado de preconceito e superstição. Você vê, por exemplo, onde é que se põe os loucos? Num hospício bem longe da nossa vista. Eu não quero ver a morte nem a loucura. Por isso que os cemitérios e os hospícios cada vez ficam mais longe da cidade. Porque eu não quero ver, porque eu não quero acreditar que eu seja um louco ou que eu vá morrer. As pessoas têm muito medo da loucura e da morte. Você acha que vale ainda aquela antiga visão da Grécia clássica, segundo a qual o paciente devia curar-se a si mesmo e que ele não há doenças mais doentes? Ah, com certeza. Você acha que ainda vale isso? Eu acho que isso está mais válido do que nunca. Porque mesmo que a medicina cada vez se encaminhe mais para o físico e cada vez ela vai mais para o micro, para o biológico, então está vendo as diferenças entre sinapses, entre mediadores neuroquímicos, ou seja, como cada célula reage a um determinado antidepressivo ou não, a gente vai ver que cada pessoa é única. Uma particularidade muito, por mais que haja, digamos assim, uma genética, cada pessoa é um universo próprio. Ela tem uma construção própria, ela tem até uma organicidade própria. A gente pode estudar as pessoas, mas não podemos deixar de ver as diferenças. E essas diferenças mostram que cada um é responsável pelo seu equilíbrio e pelo seu desequilíbrio. De um ponto de vista mais amplo, a gente sabe que se nós somos capazes de curar, nós também somos os construtores da nossa doença e devemos desconstruir esses desequilíbrios pelo correto pensamento, pelo correto sentimento. Isso está muito ligado até ao budismo e que isso tem que, de certa forma, perfumar e modificar a nossa consciência ocidental de querer ter tudo dividido e tudo concatenado, porque as coisas não são assim. Não é? O ser humano é único e se ele é capaz de causar doença, ele próprio é capaz de ocasionar sua própria cura. Nós temos recursos internos que a gente pode fazer, como a acupuntura e a homeopatia, o passe, como você falou, é capaz de despertar. Ele já tem um recurso interno. Às vezes basta um pequeno estímulo. Por exemplo, o passe, ele só dá um estímulo para que a pessoa se cure. As condições de cura já estão dentro da pessoa. É como se você desse um estímulo para o organismo dela funcionar, o seu sistema imunitário, o seu sistema digestivo, o seu sistema neuroendócrino. Há necessidade de um estímulo, mas o estímulo é apenas uma coisa externa com que vai fazer com que aquele organismo esteja pronto para desencadear um processo. Em instantes, você toma um cafezinho, já estamos juntos, Sinais de Evolução, conversando sobre saúde integral.
Alexandre, eu queria voltar agora, nessa parte final do nosso programa, discutindo ou debatendo a questão da prevenção, né? O ideal seria que não tivéssemos que gastar tanto dinheiro com medicamentos, né? O ideal seria que não tivéssemos que viver nessa correria atrás de resolver os problemas graves de doença, né? Com certeza. Bom, e aí o que você nos diria? É possível trabalhar na prevenção? Qual o estilo de vida, qual a proposta existencial para que tivéssemos uma cultura mais preventiva, que nos permitisse viver de forma mais saudável aqui nesse planeta Terra? Os taoístas já falavam há mais de 5.000 anos que o médico que cura a doença é um médico medíocre, porque o bom médico é que ele previne que a doença apareça. Então, a medicina preventiva já era vista nas culturas orientais com muito mais bons olhos do que hoje a medicina ocidental está acordando para isso. Porque, realmente, você pode prevenir um derrame, um infarto, que tem tratamento, mas é um tratamento caríssimo e a função do órgão nunca mais é a mesma, e o sofrimento que você tem que passar para corrigir, por exemplo, uma ponte de safena, ou botar um stent, ou fazer uma cirurgia cerebral, que é muito mais, digamos assim, agressiva, exaustiva e pode deixar sequelas, né? Você pode ficar paralítico, pode perder parte da função cardíaca ou cerebral. O ideal é que a gente fizesse a prevenção. E a prevenção, às vezes, é muito simples. Por exemplo, se as pessoas bebessem mais água, se as pessoas respirassem melhor, se as pessoas cuidassem da sua postura física, não é? Fizessem mais exercícios, se as pessoas também não só aprendessem a digerir o seu alimento físico, comendo mais devagar, mas também digerissem as suas emoções, seus pensamentos, através da meditação, do tai chi, da yoga, através de posturas de relaxamento, as pessoas poderiam ter uma vida muito mais harmoniosa e feliz. Claro que a gente tem que ver todas as áreas do indivíduo, a importância do sono, a importância da alimentação, a importância da felicidade pessoal, familiar, comunitária, e até do país, planetária. Então, tudo isso depende muito da pessoa ter um conhecimento, porque através do autoconhecimento é que se atinge a sabedoria e a saúde. A saúde é uma coisa que pode ser construída, não é simplesmente algo que você recebe. É claro que a gente recebe um quanto de energia, que a gente vai chamar da energia genética que a gente recebe do pai e da mãe. Algumas pessoas recebem menos, outras recebem mais. O espírita chamaria isso de karma, né? Algumas pessoas já nascem cegas, ou sem um membro, ou com uma saúde mais frágil. Mas a maioria da população nasce com uma saúde boa, mas através de uma alimentação que não é boa, como a nossa alimentação. Abuso de álcool. Abuso de álcool e de drogas, que a gente vê as pessoas literalmente incinerando a sua saúde homeopaticamente. Cada cigarro que ela vai fumando, ela vai perdendo alguns minutos ou horas de vidas. Mas as pessoas, elas não fumam para ter câncer ou ter enfisema, elas fumam porque elas precisam daquela bengala que lhe dá tranquilidade, calma. Eles minoram a ansiedade para poder fazer tantos trabalhos que elas têm em função do que a gente chama da luta pela vida. Hoje as pessoas buscam, na sua imensidão, a sobrevivência. Em função dessa sobrevivência, elas deixam de dormir adequadamente, se alimentar adequadamente e ter uma vida feliz, em que elas podem ter um lazer que torne as suas vidas mais ricas, que elas possam entrar em contato com a cultura, como, por exemplo, a pintura, a escultura, o som, a música adequada, porque tudo isso faz parte da saúde também. É uma base, uma espiritualidade verdadeira. As pessoas têm tempo para fazer oração, para fazer meditação. Hoje as pessoas já comem, já dormem e esquecem de agradecer aquele alimento, de fazer uma revisão, um inventário do que foi feito durante aquele dia, se perceber se as suas ações foram boas ou não, se ela magoou alguém, se ela fez alguma coisa positiva, para poder redirecionar o seu caminho, porque eu vejo que até as empresas fazem isso de forma talvez inconsciente, mas que não deixa de ser uma meditação, que é o seu balanço. Elas fazem um balanço para ver se as metas delas estão sendo proveitosas e produtivas para os seus empregados e também para aqueles que são a sua plateia consumidora. Nós também temos que fazer esse balanço todos os dias e talvez mensalmente ou no final do ano, para a gente perceber se a nossa trajetória é aquela que a gente traçou. Então, Alexandre, às vezes tem uma nítida sensação que o que falta no mundo é profundidade, às vezes, né? Eu estou diante de um livro aqui cujo título é Alma Mais Que Tudo.
essência mais que tudo, a gente pode traduzir, né? Profundidade, resgatar a dimensão de profundidade em todas as coisas. Você acha que está faltando isso, doutor Alexandre, no dia a dia das pessoas? Será que nós estamos muito superficiais, Sim. banalizamos as coisas? Será que está faltando resgatar a profundidade? E eu te peço aqui, antes que você responda, para sugerir aqui para o nosso público Alma Mais Que Tudo, Crônicas de Ciro de Matos, da LGE Editora. Alma Mais Que Tudo, doutor Alexandre, você concorda? Sim, a gente está vivendo uma cultura que privilegia o prazer imediato. Todo mundo quer uma coisa imediata, uma cura imediata, um prazer imediato. E as pessoas não querem fazer muita força, querem apenas botar um botão, apertar uma coisa e imediatamente conseguirem aquilo. E a gente percebe que essas coisas mais profundas, que necessitam engajamento, às vezes de uma vida inteira, precisam de um olhar atento e de uma meditação e de uma concentração que às vezes falta à maioria das pessoas. As pessoas querem ter saúde, mas não querem abrir mão de determinados hábitos, como fumar, beber, dormir adequadamente, querem ir para a balada e querem continuar bonitas. Por exemplo, para mim a beleza é um reflexo da saúde. Não adianta a pessoa não dormir adequadamente, fumar muito, comer mal, que ela não vai ter uma saúde verdadeira. A saúde tem que ser um reflexo da saúde interna. Agora, a beleza simplesmente estética, em que se privilegia só parecer belo e não ser belo, essa não é uma beleza verdadeira. Essa aí é uma beleza aparente que pode estar escondendo uma doença muito mais séria, que é a doença da hipocrisia. Bom, vocês já viram que o doutor Alexandre Rosenval é esse comunicador de plenas condições aqui, ficaríamos te ouvindo horas a fio, e ele vai voltar em outras oportunidades, mas o nosso tempo encerra por aqui. Eu quero agradecer. Eu que agradeço Alexandre. muito a você. Muita honra e alegria de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu carinho, porque estaremos juntos no próximo domingo, em mais um programa Sinais da Evolução. Um forte abraço a você e até lá.